De volta com o cenário político, hoje nós estamos conversando com o vereador Tony Fernandes. Participe com a gente, mande sua pergunta nesse pós-eleição. Tony Fernandes que participou ativamente desta campanha eleitoral como candidato a deputado estadual. A gente já falou um pouquinho, vamos continuar a conversa nesse segundo bloco e você pode ir mandando a sua pergunta, sua opinião, suas considerações sobre a entrevista, sua pergunta para o nosso convidado, ou pode trazer qualquer assunto sobre política, campanha eleitoral, segundo turno, né, Vanuvo? Inclusive, amanhã tem movimentação aí, já que começa a nova fase desta campanha. Pois é, Carol, já desde a terça-feira, né? Segunda-feira o pessoal ali tirou meio que o sono para se recuperar, mas já na terça-feira o pessoal já começou as articulações a nível nacional e a gente tem observado isso. Vamos para a informação, Carol? Vamos para a informação. Agora sim, Vanuvo. Vamos para a informação. A propaganda eleitoral gratuita no rádio e na TV começa a ser veiculada, né, a partir de amanhã, sexta-feira. Os candidatos Luiz Inácio Lula da Silva e Jair Bolsonaro, que disputam a presidência da República, terão 5 minutos cada nos 2 blocos diários de propaganda eleitoral. Os horários dos blocos seguem os mesmos do primeiro turno. Na TV, as propagandas irão ao ar de segunda a sábado, das 13 horas às 13h10 e das 8h30 da noite até as 8h40 da noite. No rádio, a propaganda para presidente vai ao ar às 7 horas da manhã, das 7 às 7h10 da manhã e de meio-dia a meio-dia e 10. O primeiro a se apresentar será o ex-presidente Lula, por ter obtido o maior número de votos no primeiro turno. A partir daí, é feita a alternância com o presidente Jair Bolsonaro, que tenta a reeleição e ficou em segundo lugar. Os candidatos também têm 25 minutos de inserções por cargo, de segunda-feira a domingo, para veicular as peças de 30 segundos a 60 segundos ao longo da programação do rádio e também da TV. Aí, então, a partir de amanhã, você acompanha esta propaganda. Serão 5 minutos de conversa aí de cada um dos candidatos. Vamos voltar a falar de eleições. Tony Fernandes está aqui com a gente. Tony, desses 19 e tantos mil votos que você obteve em todo o estado, mais de 15 mil foram aqui em Mossoró. Como é que o senhor avalia essa a expressividade desse número aqui entre os eleitores moçoroenses? A gente fez um trabalho muito forte aqui na Câmara Municipal, né? Desde quando eu entrei para vereador, a gente já chegou a surpreender muitas pessoas para vereador. Eu entrei no partido Solidariedade para disputar com aquela ideia que eu seria esteira, né? E no final eu não fui esteira. Eu fui o primeiro lugar no partido, tirei 2.530 votos da mesma forma, né? Sem grande estrutura, sem apoio de poderosos, né? Uma campanha independente e conseguimos ficar em 4º lugar em Mossoró, né? E agora não foi diferente. Na Câmara Municipal a gente intensificou a luta que a gente já tinha por Mossoró. Há muito tempo todo mundo sabe que eu luto por segurança pública aqui na cidade. Sou policial. Mas, chegando na Câmara Municipal, a gente expandiu essa luta para as pessoas com deficiência, para a causa animal, contra a violência doméstica. E isso me gerou, né, um retorno eleitoral muito forte, que a gente fez com muita força, né, com coração, realmente, com muita, no caso, vontade de fazer diferente. E foi justamente o que a gente fez de domingo a domingo. Eu fui eleito o vereador com maior produtividade ano passado. O vereador que não usa a verba de gabinete, o vereador que se posicionou contra o aumento de salário dos vereadores, o vereador que trabalhou de forma séria. Então, as pessoas entenderam realmente que a gente precisa de alguém que não tenha apenas o discurso, de alguém que tenha o discurso, mas também que seja diferente, e não com o discurso novo e as práticas, no caso, antigas, né? Então, a gente fez diferente. A gente provou que tem como um vereador ter a capacidade de fazer projeto, de aprovar projeto, de ser útil para a cidade de Mossoró, sem precisar de ficar de joelhos. Estou aqui com a pergunta do Jason Leonardo. Ele questiona, já antecipando aqui o terceiro bloco, o que Mossoró perde ou quanto perde em não eleger mais um deputado e por que é tão frágil ou desarticulada a organização política aqui pela cidade? Olha, o povo de Mossoró, ele votou nos candidatos de Mossoró, né? A gente não pode proibir que vários candidatos saiam, até porque é um direito de todo cidadão se candidatar. Inclusive, eu tive até uma dificuldade, no primeiro momento, no meu partido, por parte da executiva aqui do município. Mas
os candidatos de Mossoró tiveram uma votação expressiva. Laurêncio é um exemplo disso para a federal. Ele tirou cerca de 33 mil votos, né? A gente teve também um candidato do prefeito, a gente teve o nosso nome, a gente teve Isolda, que somando aí dá quase 50 mil votos, né, para estadual. E, infelizmente, tem a questão das nominatas, né, coeficiente eleitoral, que isso acabou atrapalhando, né? A gente também teve o fenômeno Wendel, né, do PL, que puxou muitos candidatos, foram 4, né, de uma vez só para o PL, e isso também... A gente também teve dificuldades no Solidariedade, que apenas 5 candidatos dentro do Solidariedade tiveram realmente uma expressividade de votos e os demais 19 não tiveram a votação esperada. Então, isso foi um baque muito grande. O Solidariedade tinha condições de fazer 4 deputados, 2 de Mossoró, inclusive, ficaram na suplência. Então, isso é muito relativo e complexo, né? Eu sei que realmente teve uma perda, né, concreta para a cidade de Mossoró, porque a gente tinha a possibilidade de ter pelo menos 3 deputados estaduais e um federal. Em relação ao Solidariedade, vereador, a gente teve aí, logo no iniciozinho de toda a questão, o rompimento do senhor com o nome do prefeito Alisson Bezerra. E aí, depois, todas aquelas articulações para o lançamento das pré-candidaturas. E o senhor tentou, inclusive, sair do partido. O partido conversou com o senhor permaneceu, foi prometido que a legenda não ia ser negada. O senhor teve uma certa estrutura para fazer a campanha e teve uma eleição, apesar de ter sido lançado por parte do prefeito um nome, inclusive da área da segurança, que é a mesma área do senhor, ali para deputado estadual, o senhor conseguiu se aproximar muito da votação do candidato do prefeito e com uma certa estrutura de campanha. E aí muito se interpreta. Terminou o Mossoró sem eleger um nome a mais na Assembleia Legislativa por conta de uma divisão que aconteceu ali dentro do partido, nestes apoios por parte de Alisson, em relação ao nome, por parte do partido que não concentrou todas as forças em outro nome de Mossoró. E como é que o senhor interpreta tudo isso? Olha, isso é normal, natural dentro do jogo político e democrático, né? A gente ter vários candidatos. Teve os 2 candidatos de Mossoró de Solidariedade, mas ao mesmo tempo ajudou o partido a fazer as 2 cadeiras. Eu acho que o problema não foi em Mossoró, o problema foi os outros nomes, como eu falei. 19 nomes do Solidariedade não tiveram expressividade de votos. Eu acho que a votação maior foi da Alelia, em Caicó, tirou acho que 4 mil votos. Outros nomes tiraram 3, 2, que a gente esperava 10, 15. Gente que estava na cadeira, no caso, ocupando a cadeira de estadual, de deputado estadual, também não tirou o suficiente. Então, a gente teve esse prejuízo. Mas, quanto ao partido, eu tive a estrutura mínima, né? Não foi também uma grande estrutura, foi pouco, mas deu para pagar algumas contas, principalmente materiais, né, que a gente precisava, mas foi mínimo, né? A gente não teve grandes estruturas, realmente. Não tivemos. Até porque uma estrutura, se você for comparar com a estrutura dos eleitos, é muito, muito maior. Não só os eleitos, como também alguns suplentes. Muito maior do que a minha. O senhor está entre os mais votados aqui em Mossoró. O senhor se vê como um nome para 2024? Olha, as pessoas têm falado isso, né, na rua, grita que tem que disputar e tal, mas isso está muito cedo. Eu não penso nisso agora. Eu estou muito focado na vereança. Eu tenho vários projetos importantes para dar segmento, encaminhamento, né? Eu estou estudando muito o que a gente vai fazer na Câmara Municipal. Tem projetos importantes para a causa animal, para as pessoas com deficiência. Tem as nossas emendas agora impositivas. Eu quero abrir, inclusive, ajudar a abrir algumas associações, ONGs, que é importante para que elas possam receber emendas impositivas, principalmente áreas que foram abandonadas pelos gestores públicos ao longo do tempo. Não só nessa, como também os sucessivos, né? Então, eu quero dizer à população que a gente vai focar na vereança. Hoje, o meu pensamento é continuar como vereador em Mossoró e fazer o que a gente tem como planejamento, que é executar os nossos projetos. Hoje a gente comentou na 95, inclusive com dados do tio Coloral, Erasmo Firmino, sobre a cláusula de barreira do Solidariedade, que tende agora a ser um partido nanico, né, diante de outros no país que não atingiram ali a quantidade mínima de deputados. Como é que o senhor se vê, ou como é que o senhor entende hoje o Solidariedade
o que é preciso ser feito e qual é o próximo passo partidário do senhor? Olha, eu tenho um respeito muito grande pela executiva estadual, né? No caso, o grupo estadual do Solidariedade foi que me garantiu a legenda. Eu senti resistência muito forte aqui em Mossoró, o diretório de Mossoró, mas o diretório estadual eu tive apoio, como o presidente Janiel. Então, eu preciso conversar com o Janiel, com o Fábio Dantas, preciso conversar com o próprio Kelps para saber como é que vai ficar a situação do partido, se vai ter uma fusão, né? Na hora que faz uma fusão com outro partido, há uma especulação para essa fusão, eu acho que é com o PROS, né? a nível nacional. Então, na hora que faz essa fusão, automaticamente abre a janela para que os vereadores, os deputados, os filiados do partido possam ir para outro partido ou ficar no partido. Então, eu preciso conversar com a executiva aqui, no caso, com o diretório estadual, com o Janiel, que é o presidente, para saber como é que vai ficar a situação do Solidariedade e se a gente vai ter o suporte aqui na cidade. E o seu passo vai depender dessa conversa? Vai depender dessa conversa, exatamente. Eu preciso conversar para saber como é que está a nível nacional, como vai se comportar a nível estadual, para a gente saber se continua no Solidariedade, que não sabe nem se vai continuar o mesmo nome, né? Se tiver a fusão, pode mudar o nome, né? Inclusive o número. Então, a gente não sabe como vai ficar. Então, eu não posso dar essa informação nesse momento. Eu sou muito transparente. Na hora que eu souber a informação, eu já digo. Eu digo logo para onde eu vou. Como é que está dentro do partido o clima, dentro do Solidariedade? Sei que ainda não teve tempo pós-eleição de todo mundo sentar, de conversar, de ter reunião, essas coisas, mas existe um clima estranho diante das desavenças? Olha, o diretório do município, o presidente que foi eleito, ele nunca falou comigo, inclusive. Nunca procurou os vereadores, inclusive. Quem é que está o presidente? Eu acho que é Nixon, né? Eu não conheço, é um secretário do governo Alisson. Eu não conheço, mas ele nunca procurou os vereadores. E aqui eu não tive apoio nenhum do diretório, no caso do município, não tive apoio nenhum. Inclusive, fiscais do Solidariedade, no dia da eleição, era fiscalizando o meu pessoal que estava lá. Do próprio Solidariedade, do município. Incrível. Todo mundo achando estranho. Como é que a gente é do Solidariedade, né? A gente está ali para fiscalizar realmente, né, o que está acontecendo na eleição. E a gente observava claramente vários apoiadores nossos dizendo que estavam sendo, tipo, intimidados ali pelo diretório do município. E no diretório estadual? Diretório estadual, não. A gente tem uma relação excelente. Com o Janiel, como eu disse, tem um respeito muito grande pelo presidente do partido e foram eles que garantiram a legenda. O senhor já conversou com o Fábio Dantas ou o Kelps Lima nesse pós-eleição? Já falei com o Fábio, né? Chegou a parabenizar a votação, né? E disse que estava à disposição, mas que realmente tem que ver como vai ficar o partido. A situação do partido hoje, como não atingiu a cláusula de barreira, é uma dificuldade, né? Precisa que, no caso, o partido precisa ter estrutura mínima para manter, né, sua estrutura. E foi o que não aconteceu. Inclusive, Paulinho da Força, ele perdeu a eleição em São Paulo. Né? Ô, Tony, como é que você entende este comportamento do diretório local, do Solidariedade, principalmente do grupo liderado pelo prefeito Alisson Bezerra? Olha, eu vejo como uma forma lamentável, né? A exclusão a meu nome de todas as formas, o isolamento que fizeram comigo, eu acho que foi muito triste, né? Para a política isso é muito ruim. Eu que lutei, né? Inclusive, para eleger o prefeito Alisson, o grupo que está aí, e quando eu me candidatei eu senti toda forma de perseguição, de não querer que eu tivesse a chance de chegar a disputar. Então isso é muito triste. Mas eu continuo de cabeça erguida, né? Eu fiz uma campanha limpa, sem atacar ninguém, sem atacar grupo nenhum aqui na cidade, ao contrário do que aconteceu comigo. Recebi constantes ataques na rua, de pessoas minhas sendo muitas vezes, tendo as visitas 8 vezes, 10 vezes para chegar a trocar o voto, né? Então foi uma pressão muito, muito forte, né? Em cima do meu eleitorado, de muitos, principalmente no Grande Alto São Manuel, eu percebi isso, mas eu segui de cabeça erguida, como aquela frase, seja forte e corajoso. Foi o que eu fui. Vamos chamar um intervalo, daqui a pouquinho eu volto com a sua participação.